Trump teve que voltar atrás nas tarifas, teve que abraçar o presidente Lula lá na ONU, dizer que gosta muito dele, tiveram excelente química e tá. Depois voltou atrás de novo, tendo que ligar para ele, ligar para o Lula e conversar durante várias horas, sendo que o Lula não fez nenhum gesto nesse sentido. Mas por que ele fez isso, Betete? Eu não sei quem é o estrategista da direita que só faz besteira, que num país conservador, de maioria conservadora, perdeu o poder e colocou todos na cadeia. Que não tem nenhuma chance de 30 mil fuzileiros invadirem e ocuparem a Venezuela, que é enorme. Nenhuma chance. Ainda mais lutar nas selvas. Okay? Nós vimos o que aconteceu no Afeganistão, o que é uma guerra de guerrilha, onde os Estados Unidos teve que sair correndo do Afeganistão, deixando, inclusive, material bélico para trás. Nós vimos o que aconteceu no Vietnã, uma guerra de guerrilha, onde os Estados Unidos teve que sair correndo também, deixando um monte de coisa para trás. A Venezuela tem uma grande área inóspita de matas, tá certo? E não é possível a 15, 20, 30 mil, teria que ser 500 mil, talvez, não sei, para invadir e ocupar a Venezuela. Eu acho que a estratégia será bombardeio em áreas estratégicas e Não, eu quero perguntar para o professor qual que é a situação do exército venezuelano hoje. Olha, não é um exército super bem treinado, possuem algumas armas sofisticadas, né? Vamos falar em aviões russos sofisticados, possuem uma bateria antiaérea também russa razoável, não é o SS-300, salvo engano, também boa, possuem armas sofisticadas. Todavia, isso não quer dizer que armas sofisticadas fazem uma guerra. É necessário munição, é necessário logística, é necessário um bom treino. Então, agora, comparativamente com outros exércitos da América Latina, eles estão numa situação bem melhor, ok? Agora, quem fornece é a Rússia e a China, que está fornecendo para eles? Sim, e treino. E quem faz toda a parte de inteligência é Cuba. Tá certo? Toda a área de inteligência, de proteção de autoridades, é a inteligência de Cuba. Vejam como é complicado isso. Vamos só pegar essa referência. Cuba está lá desde a década de 50, uma ilhazinha encostada na Flórida, que os Estados Unidos já tentou fazer mudança de regime lá 200 vezes. Tentou invadir a invasão da Baía dos Porcos, tá certo? E não conseguiu mudar o regime de Cuba, não conseguiu mudar o regime da Coreia, de vários outros países pequenos, Coreia do Norte. Então, não é tão fácil assim, eu só quero botar as coisas dentro de uma consciência situacional realista, você simplesmente mudar o regime, um regime que esteja bem ancorado na elite de um país, como é o caso da Venezuela. Volto a dizer, o caso do Maduro, ele é popular? Não, ele não é popular. Ele tem o apoio do povo? A grande maioria não, que provavelmente votou na oposição, que deve ter ganho a eleição mesmo, ok? Mas a questão é que quem manda não é o povo, nunca foi em país nenhum do mundo. O povo não tira ninguém quando forças armadas, sejam elas milícias, sejam elas coletivos, sejam elas estruturadas, apoiam um governo. A prova disso, o governo de Cuba nunca foi popular, mas enquanto tiver força lá, eles continuam lá desde a década de 50. Na Coreia do Norte, com certeza, o governo também não é popular, mas tem forças armadas. Então, isso não funciona assim, essa mística, né, que o povo, o poder emana do povo. A Constituição brasileira já começa com uma mentira logo de cara. Poder emana da boca do fuzil. É de lá que emana um poder, de mais lugar nenhum. Então, voltando à Venezuela, se essa estrutura emaranhada de poder, onde eu acho que aproximadamente 2 mil generais devem sua sobrevivência ao Estado, precisam do Estado e veem qualquer intervenção externa como um risco existencial para eles de sobrevivência, eles não vão parar, eles não vão deixar de apoiar, porque é praticamente... Vamos lá, os Estados Unidos trocariam Maduro por quem? Pela Corina, que vai ganhar agora o Prêmio Nobel da Paz, ganhou e está indo lá receber, né? Que é a opositora. Ela não vai ter o apoio do Judiciário, ela não vai ter o apoio das Forças Armadas, ela não vai ter o apoio de nenhuma estrutura governamental. Ela vai governar como? Vai ter que dissolver tudo e começar tudo outra vez. E quem vai garantir o dissolvimento? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Seria mais ou menos como o Supremo Tribunal Brasileiro decretar o afastamento do Cláudio Castro do Rio de Janeiro e a PM do Rio de Janeiro, que tem 45 mil homens, sei lá quantos, dizer, não vai sair. Quem vai tirar? O Exército Brasileiro não vai tirar. Não tem condição de confrontar a PM do Rio de Janeiro.
Vai vir uma PM de outro estado tirar? Não vai. Então, o poder só emana de um lugar, da força. O resto é ilusão, sonhos de verão. Então, lá na Venezuela, se não se infiltrar e erodir esse sistema de apoio que ele tem, a coisa ainda vai ficar muito complicada. Vou dar outro exemplo, Betete. Se é fácil fazer, por que eles estão 25 anos no poder? Se você contar Chávez e Maduro, já vão lá quase 25 anos. Por que não fez antes, quando era o Hugo Chávez? Bom, mas nessa situação da Venezuela, Estados Unidos e Brasil, né, que está tudo interligado aí, você arriscaria um palpite em termos de tempo? Porque cada vez que nós olhamos as notícias, parece que o Trump vai dar ordem para fazer um determinado ataque hoje, amanhã, fecha o espaço aéreo, determinados países pedem para os seus embaixadores saírem, não visitarem Venezuela. Como que você está avaliando essa situação? Eu acho que a melhor estratégia, eu acho que é por aí, eles vão para bombardeios pontuais, que vão desgastando. Os aviões podem decolar do Gerald Ford ou de qualquer outra base, em Porto Rico, etc. Vão lá, bombardeiam estações elétricas, para faltar luz, bombardeiam estações de água e vão destruindo a infraestrutura, energia elétrica, água, e tornando as coisas tão difíceis até que a sociedade ou o entorno de Maduro entenda que a presença dele está se tornando muito cara. Cara que eu digo não é querida, não. É cara de pesado mesmo, né? Uma coisa que se tornou cara. Porque é o jeito. Por quê? Sanções econômicas, a Venezuela está sob sanções econômicas há anos. Invasão e ocupação não tem gente para fazer. Ocupar, né? Então serão ações militares pontuais que provavelmente vão envolver bombardeio e ações de inteligência e sabotagem. Vou dar outro exemplo. Quando houve a questão lá da Iugoslávia, da Sérvia, Bósnia, etc., a OTAN passou 2, 3 semanas bombardeando aquela região até que promovesse alguma mudança. Mas ela não botou botas no chão. Okay? Botar botas no chão em países onde pode haver uma resistência, o preço em vidas é muito caro. Veja Iraque, veja Afeganistão, veja o Vietnã. Okay? O preço acaba ficando muito caro. Então, volto a dizer, eu acho que o Trump vai autorizar, a qualquer momento, ações militares estratégicas. Pontuais. Exatamente. Bom, e qual a importância do Brasil para os Estados Unidos nesse momento também extremamente conturbado, já que os Estados Unidos, né, focou aqui as Américas como seu terreno, como seu quintal, como sua área de atuação? O que podemos esperar? Só para a gente compreender como as coisas acontecem. Primeiro, Trump disse lá no início do seu 1 mês, 2 de governo, que ele não aceitaria portos chineses, no Panamá, nas 2 pontas do canal do Panamá, controlados pela China, lembra? Sim. E que tinha que mudar, até hoje é chinês e ninguém mais falou do assunto. Então, a maioria das pessoas é conduzida por narrativa. Você pode ver que ninguém mais falou desses portos chineses no Panamá. Por quê? Porque continuam sendo chineses. O problema todo é o seguinte, quando Trump colocou cartas ameaçadoras contra a Rússia, não deu em nada. Contra a China, não deu em nada. Contra a Índia, não deu em nada. No Oriente Médio, não mudou significativamente os grandes países, como o Irã, por exemplo, como o Paquistão, etc. Então, ele está se voltando para a América porque ele está correto nesse ponto de vista, penso eu, que ele precisa reconquistar o que ele acha ser o seu quintal, né? Tanto que estadunidenses são chamados de americanos. Errado, o nome é estadunidense. Como americano você também é, né? Você é sul-americano, eles são norte-americanos. E em termos de país, ele é estadunidense e você é brasileiro. Okay? Americanos todos são, todos que vivam desde o Ushuaia até o Alasca, são americanos, certo? Bom, começa já essa cultura completamente ignóbil, de gente que realmente ignora coisas básicas. E aí ele olha para baixo, pega um mapa do hemisfério ocidental, os principais países, México, Brasil e Argentina, certo? São os países que realmente têm uma economia maior, Chile um pouquinho, mas México, Argentina e Brasil. Desses 3, aí depois você tem Colômbia, Chile, né? Desses Uruguai. 3, isso. Desses 3, você tem 2 que não estão alinhados com os Estados Unidos.
México e Brasil. Certo? Se você descer um pouco para países menores, você vai ter Colômbia, que não está alinhada, Venezuela, que não está alinhada. Ele precisa alinhar esses países. Como é que ele vai fazer? Bom, ele pode, e tem feito, decretar certas organizações desses países como organizações terroristas, organizações que até um tempo eram consideradas organizações criminosas do narcotráfico. Agora ele as denomina terroristas. As denominando terrorista, ele entende estar no direito dos Estados Unidos, em função lá do 11 de setembro, atacá-las mesmo que contra a vontade do país. Por exemplo, a presidente do México já disse que não aceita bombardeios e ataques contra os cartéis mexicanos. Ele vai ter que fazer isso passando por cima do governo mexicano. Se ele fizer isso aqui na Venezuela e na Colômbia, também terá que fazer isso passando por cima do governo da Colômbia e da Venezuela. Só que uma das maiores organizações criminosas da América Latina é o PCC e o Comando Vermelho. E agora está vindo em terceiro lugar aí o terceiro Comando Puro. Como é que ele vai fazer aqui no Brasil? Também vai bombardear? Vai bombardear São Paulo, que é a sede do PCC? Vai bombardear o Rio de Janeiro, que é a sede do Comando Vermelho? Então, veja, as coisas não são tão simples assim. Uma coisa é você ameaçar, pressionar, que é quase um blefe. Ele fez isso com a Rússia, não deu certo, fez com a China. Ele faz muito isso, né? Ele blefa, porque ele teve cassino e acha que tudo é pôquer. Ele blefa, né? Tem seu poder, tem sua influência, mas não é do tamanho que ele coloca. Muito bem. E um exemplo típico disso, Betete, aqueles que nos ouvem veem, foi o Brasil. Né? Veio aí, atendeu lá ao chamado do filho do ex-presidente e do outro rapaz lá, botou sanções, botou a lei Magnitsky. As pessoas da direita, que são muito ingênuos e completamente despreparados para jogo do poder, já falei isso várias vezes. Eu não sei quem é o estrategista da direita que só faz besteira, que num país conservador, de maioria conservadora, perdeu o poder e colocou todos na cadeia. Esses são os grandes estrategistas da direita. Ele foi, Trump, ouvindo os caras, colocou sanções e a lei Magnitsky. Todo mundo falou, agora vai, agora vai. Né? O cara não tem como mover conta bancária, não tem... Aconteceu o quê? Nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Trump teve que voltar atrás nas tarifas, teve que abraçar o presidente Lula lá na ONU, dizer que gosta muito dele, tiveram excelente química e tá. Depois voltou atrás de novo, tendo que ligar para ele, ligar para o Lula e conversar durante várias horas, sendo que o Lula não fez nenhum gesto nesse sentido. Eu sou um cara conservador, de família, etc., mas eu sou analista, não sou torcedor. Observa o comportamento do Lula, ele não fez nenhum movimento de aproximação afetuosa. Foi o Trump que veio, né? Exato. Foi o Trump que veio. Mas por que ele fez isso, Betete? Porque ele é bobo? Amigos que nos ouvem e veem. Por que ele é bobo? Porque só se desilude quem se ilude, exatamente, é o ditado nosso do checkmate global. Né? Então, por que ele fez isso? Porque é o seguinte, Betete, se ele quiser ter uma chance de vencer Rússia e China, ok? Não tem mesmo, é fato, Marcelo. Se ele quiser ter uma chance de vencer a China e a Rússia, ele precisa de commodities da América Latina. Estados Unidos não tem café, não tem terras raras, não tem quase nada do que eles precisam. E quem tem, Betete? Brasil. Acabei de falar, a segunda maior reserva de terras raras do mundo está no Brasil. Os Estados Unidos precisa desesperadamente de terras raras. Ele tarifou café e outras coisas, carne, etc., depois viu que ia causar inflação lá, porque também vem do Brasil. E a China retaliou, parou de comprar soja dos Estados Unidos, passou a comprar do Brasil. Os agricultores dos Estados Unidos estão indo à falência, ele teve que liberar agora um pacote de, acho que foi 12 bilhões de dólares. Então, o mundo real não correspondeu ao que ele imaginava que ia ser. Ele pensava que eles tinham um poder que já não tem tanto. Tem muito, mas não tanto como ele pensou. E blefou demais. O resultado é que perdeu muita credibilidade também. Né? Então, quando ele ameaça, ninguém sabe se ele tem realmente uma carta na manga ou se ele não tem. E depois desse um ano, a maioria acha que ele não tem. Então, isso é muito ruim. Por quê? Não é bom, não. Isso é ruim para a América Latina. Por quê? Porque ele pode acabar cometendo um ato mais forte, movido pelo ego, pela vaidade ferida, etc., e tornar a América Latina um lugar conflitado. E um conflito na América Latina em 2026 seria um conflito desgastante, combates de guerrilha, combates urbanos, muito desgastante. Esse cenário, para 2026, não está fora do radar.
Por quê? À medida que 2026 se aproxima, haverá aqui no Brasil uma eleição presidencial, onde a economia do país não está indo bem, a despesa só cresce e não é contida, a arrecadação tributária é recorde, mas não consegue vencer a despesa que é feita de forma desordenada. E nós estamos indo para um ano onde, tradicionalmente, os governos gastam muito. Em anos que tem eleição presidencial, é normal o governo gastar demais. Então, se já gastava muito esse ano, imagina ano que vem. A arrecadação bateu recorde e eles vão continuar a tributar mais. Eles vão precisar de dinheiro, vão ter que tirar de alguém. Tá? E nós vamos para um ano onde haverá uma pressão grande dos Estados Unidos para reconquistar o quintal e uma tentativa, uma ação, por exemplo, do nosso país, do seu governo, de reafirmar a sua autonomia, a sua soberania e o seu alinhamento com o BRICS. Porque o Lula não tem agora, por exemplo, como simplesmente dizer assim, agora eu não vou mais ser membro do BRICS, eu vou me alinhar com os Estados Unidos. Não tem nenhuma chance dele fazer isso. E ele não vai fazer. E aí qual vai ser a reação do Trump? Então vamos para 2026? Eu sei que o horário já está avançado. 26. Qual que é a perspectiva para 2026, professor Luiz Antônio? Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Você tem dúvidas sobre qual suplemento tomar, quando tomar e o que realmente funciona? Então, esse e-book é para você. Conheça agora 20 suplementos para viver mais e melhor, do Fernando Betete. Um guia claro, prático e direto para quem quer saúde de verdade. Clique no link onde está sendo indicado na sua tela para adquirir.